galera, boa noite a todos. Eu queria gravar esse vídeo para fazer um resumo com relação à live que a gente teve essa semana sobre síndrome de Guillain-Barré. Foi 1 hora de discussão com meu amigo Felipe Viana e eu vou fazer um resuminho aqui com as coisas mais importantes que eu acho que a gente pode aproveitar sem gastar muito tempo de todo mundo. Então a apresentação do caso foi o seguinte: uma paciente jovem, 36 anos, sem comorbidade nenhuma, nada, que procurou a emergência por uma queixa vaga de tonteira. Foi avaliado pelo neurologista naquele momento e não tinha nada expressivo, a não ser um discreto nistagmo, mas que poderia ser fisiológico quando ela era na mirada extrema, bilateral. Ela foi para casa, 48 horas depois ela voltou carregada pelos familiares, ela já não conseguia andar. E quais eram os sinais? Ela tinha uma fraqueza de predomínio proximal, ela tinha até uma força razoável das mãos, mas não conseguia levantar os braços. A mesma coisa na perna, fraqueza proximal, membros inferiores importante distal, um pouco mais preservado. Uma importante fraqueza cervical, ela mal conseguia sustentar a cabeça. E, além disso, paresia facial bilateral, diparesia facial, que é algo bastante incomum. Disfagia, disfonia e também referia diplopia. Ela tinha um controle esfincteriano preservado e não tinha uma história pregressa de nenhuma comorbidade. Os reflexos dela eram reflexos abolidos nos bíceps e tríceps, tricepitais, e ela tinha o estilo radial e flexor dos dedos preservados. Da mesma forma, nos membros inferiores, ela tinha um padrão de abolição dos reflexos patelares e quilhões preservados. Isso é muito estranho, isso não é comum. Eu trouxe esse caso para poder levantar manifestações atípicas acima de Guillain-Barré. Mas o que é importante a gente levar para casa, o que é típico, o que é mais comum, não é uma doença tão comum. E o achado clássico é o seguinte: a tetraparesia flácida. Geralmente antes o paciente tem sintomas sensitivos, parestesia, a tal da parestesia ascendente, geralmente é esse padrão mesmo. E logo em seguida o paciente também tem paresia, dificuldade para andar, e os reflexos tendinosos estão todos abolidos, abolidos mesmo, a gente não consegue evocar nada na maioria das vezes. Num percentual pequeno, 10% dos casos, a gente pode ter até reflexos exaltados, mas isso não é comum. Então o que a gente tem que levar para casa? O diagnóstico é clínico, exclusivamente clínico, a gente não precisa esperar o neurologista. Uma outra informação importante: a alteração do líquor, a dissociação albuminocitológica. Por que tem dissociação albuminocitológica? Porque a inflamação está na raiz, e a raiz está em íntimo contato com a entrada da medula espinhal e com as meninges. Então o processo é um processo extrameníngeo. Então ocorre uma inflamação ali para a meninge, aquilo inflama, aumenta a proteína dentro do espaço licórico, mas não aumenta a celularidade, porque o processo não é intrarraquiano. Por isso que ocorre a famosa dissociação proteíno-citológica. A citologia não passa de 50 no máximo. Quando a celularidade é um pouco maior, nessa faixa de 50, a gente sempre deve pensar no HIV como uma possibilidade. Mas o líquor geralmente está preservado, ele está normal em 50% dos casos na primeira semana. Ele nunca vem alterar ao longo da doença em até 20% dos casos. Então a gente não precisa do líquor para fazer o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E outra importante informação: a gente não precisa de eletroneuromiografia. Por quê? Porque inicialmente a eletroneuromiografia é normal. Ela altera mesmo e te dá o padrão de desmelinização ou lesão axonal somente após 14 dias. Então, você que está aí na emergência, que está atendendo o paciente, pegou um quadro agudo, poucos dias de evolução, tetraparesia arreflexiva, você não precisa de neurologista, você não precisa fazer uma punção lombar e você não precisa de eletroneuromiografia para te dar o diagnóstico. Se o quadro estiver estranho, obviamente o líquor vai te ajudar, ele é um suporte, mas ele não é essencial. E nesse caso, é um caso atípico, é uma forma faringo-cérvico-braquial. Vocês veem que é o contrário. O predomínio é mais cervical, bulbar, com a parte distal preservada. Seria meio que um Guillain-Barré ao contrário, mas não é isso. É uma forma atípica que pode acontecer. Assim como outras formas atípicas que a gente vai ter mais dificuldade de fazer o diagnóstico de emergência, realmente o especialista vai fazer muita diferença. Seria a forma faringo-cérvico-braquial, forma paraparética, forma pandisautonômica. A própria síndrome de Miller-Fisher também é incomum, que o paciente tem muita ataxia, ataxia sensitiva importante e oftalmoparesia. Esses casos são um pouquinho mais difíceis, mas de uma maneira geral, todo clínico está capacitado a fazer o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré na emergência e a gente começar a tratar sem precisar perder tempo.
Outra informação importante que eu queria que vocês tivessem guardado é que o padrão da lesão na eletromiografia nem sempre é desmielinizante. Algumas das vezes o padrão pode ser um padrão axonal. O que é axonal? Houve lesão do axônio. O Felipe falou lá pra gente as nodoparanodopatias. O que acontece? Algumas vezes você desencapa todo o nervo, você faz a desmielinização. E algumas das vezes você não desencapa o nervo todo. Você descola a bainha de mielina e depois aquilo ocorre uma lesão direta no axônio. Inicialmente parece que é desmielinizante, mas quando você repete a eletromiografia tardiamente, você vai ver que é um padrão axonal. Houve lesão do axônio. Esses pacientes, de uma maneira geral, podem ser pacientes extremamente graves por conta da evolução para insuficiência respiratória. Então, se você está inseguro, se esse paciente é um caso mais grave ou não de Guillain-Barré, o ideal é que sempre vá para terapia intensiva. E o paciente que está taquicárdico, a gente tem que estar muito atento. Boa parte desses pacientes tem muitos sintomas desautonômicos, o sistema nervoso autonômico não está funcionando bem. Então, eles podem evoluir com bradicardias, bloqueios atrioventriculares, arritmia cardíaca, hipotensão postural importante. Então, é uma causa de óbito inesperado, fora do momento que a gente poderia imaginar para a doença. Porque a doença ela tem uma evolução razoavelmente previsível. Se vocês forem ver, ela tem o nadir, né? Ou seja, o pior dos sintomas acontece em torno do 14º dia. O paciente que piora muito rápido tem uma chance muito maior de evolução para ventilação mecânica, a gente tem que estar alerta. Como é que a gente vai definir se esse paciente vai para ventilação mecânica ou não? Óbvio, se ele evoluir para insuficiência respiratória, mas a gente não quer estar aí, nesse momento, a gente quer estar um passo atrás. Então, esse paciente tem que ser avaliado com ventilometria, idealmente feito por um fisioterapeuta treinado, para a gente ver capacidade vital, pressão inspiratória e pressão expiratória. À medida que esse paciente vai deteriorando, você não vê clinicamente porque ele não tem força, ele não tem nervo para conduzir para o músculo. Então você observa e o aspecto que tem é de um paciente que está tranquilo, mas na verdade ele está na iminência de evolução para insuficiência respiratória e você vai ter que intubar numa situação de dificuldade, o paciente podendo evoluir logo em seguida para hipoxemia grave e parada cardiorrespiratória, quando se você tivesse essa ventilometria, você poderia fazer isso antes. Então, um paciente que evolui mal ventilometricamente ali antes do 7º dia, muito provavelmente ele vai evoluir para ventilação mecânica antes de chegar no nadir, que é ali em torno de 14 dias. Tá? Com relação ao tempo de evolução, então a síndrome de Guillain-Barré, caracteristicamente, ela vai ter no máximo 8 semanas. Né? Não há piora após 8 semanas da síndrome de Guillain-Barré. Se a gente tem um curso flutuante com nova piora após 8 semanas, a gente vai pensar numa doença diferente, um mecanismo totalmente diferente, que é a polineuropatia desmielinizante crônica, é outra doença, um mecanismo mais celular, ela é responsiva a corticoide, ela tem um comportamento primariamente progressivo ou em surtos e remissões, diferente do Guillain-Barré, que é uma doença monofásica. Ela pode flutuar nos primeiros dias, ou seja, você pode ter uma pequena melhora e uma nova piora no curso, principalmente do primeiro mês, mas após 2 meses isso não acontece, 8 semanas isso não vai acontecer, a gente tem que pensar em outro diagnóstico. E como é que é feito o tratamento? O tratamento é com imunoglobulina e suporte clínico. O mais fundamental de tudo é o suporte clínico. O paciente tem que estar muito bem vigiado, muito bem observado com quem entende de doença neuromuscular. E o tratamento direcionado para a doença, além do suporte, é a imunoglobulina humana endovenosa ou a plasmaférese. Ambas são igualmente eficazes, né? A vantagem da imunoglobulina é que ela é mais fácil de ser administrada. A maioria dos hospitais tem disponível na farmácia e é só você ter uma veia periférica e infundir, nenhum mistério. A plasmaférese já é mais complicada, você tem que ter acesso venoso central, você tem que ter uma equipe especializada de hematologista ou nefrologista que vai prescrever os banhos e você vai ter que fazer isso ao longo de 10 dias. Em dias alternados são feitas as lavagens, né? As retiradas de anticorpos através daquele filtro específico que tem os poros mais largos. E um segundo curso de imunoglobulina, é possível necessitar de um segundo curso de imunoglobulina? Até é possível, não é comum. Quais são os pacientes que podem ser que precisem? Isso é uma coisa off-label, está em estudo, ainda não saiu definitivamente, tem estudo rolando, mas são pacientes que você fez imunoglobulina, ele teve uma melhora e uma nova piora, ou paciente que você fez a imunoglobulina e ele não melhorou nada, ele está grave, e quando você dosa a globulina sérica está baixa. Por que ela está baixa? Porque ela foi consumida. Fração anticorpo versus anticorpo, aquilo foi retirado. Se consumiu muito rápido e o paciente não melhorou, é porque provavelmente todo o anticorpo da imunoglobulina
foi consumido e ainda está sobrando autoanticorpo circulante. Então pode ser que esse paciente se beneficie, vale a pena você pensar no segundo curso de imunoglobulina. Agora, nunca fazer a terapia combinada. Plasmaférese e depois imunoglobulina, não tem benefício, apesar de parecer que poderia funcionar do ponto de vista lógico, os estudos mostram que não há ganho. E o contrário, imunoglobulina com plasmaférese é péssimo. Por quê? Porque você faz a imunoglobulina e depois você faz a plasmaférese e você joga fora toda a imunoglobulina que você deu. Então isso não faz sentido, a gente não deve fazer. O corticoide não está indicado, nunca no Guillain-Barré não está indicado. Se você fizer corticoide por qualquer razão, não vai ser diretamente por conta da polineuropatia. E o prognóstico dos pacientes é bem razoável. A maioria dos pacientes vai se recuperar bem, essa recuperação acontece de forma lenta ao longo de um ano. Em torno de 15 a 20% dos pacientes vão permanecer com algum grau de prejuízo físico por conta da polineuropatia. Uma queixa que é bem comum, que eu vejo no ambulatório desses pacientes se recuperarem, é um grau de dor neuropática, que você vai tratar como dor neuropática. Qualquer dia a gente pode conversar sobre esse assunto. Mas, de maneira geral, é uma doença muito boa de tratar, é uma doença que o paciente tem um prognóstico bem razoável e ele demanda muito de quê? De muito cuidado da parte de médica, da parte de fisioterapia, da parte de enfermagem, enquanto a gente faz imunoglobulina, que é o que pode acelerar a recuperação. E as formas atípicas são mais difíceis, a gente tem que estar alerta, mas vai ser necessária uma avaliação de um colega que tenha mais experiência com a polineuropatia. Agora, a forma clássica, eu espero que todos nós clínicos possamos diagnosticar e tratar imediatamente quando encontrarmos esse paciente na emergência ou em qualquer momento da nossa vida. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço a todos, boa semana.